o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Cante. E da terra enviai, cante. Eu quero começar essa vigília com a segunda leitura que nós ouvimos. Sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. É claro que todas as festas da igreja, elas têm a sua importância, ela tem o seu lugar. A Páscoa, ela tem ali o seu lugar por excelência. O Natal, a Epifania de Jesus e todas as outras festas, solenidades da igreja têm a sua particularidade. Mas essa que nós estamos já em vigília hoje, essa que nós já estamos e deveríamos estar, como São Paulo está escrevendo aos Romanos, juntamente com toda a criação, gemendo como em dores de parto. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Claro que hoje existe uma tendência desgraçada de as mulheres não sentirem dor, aí vai todo mundo para cesárea. Mas quem teve parto normal aqui? Você gemeu de dor? Sim ou não? Nós deveríamos estar assim. Nós homens não sabemos o que significa isso.
Vão dizer por aí que a pior dor é a dor de parto, né? Mas nós homens nunca vamos saber disso. Por mais que às vezes tem gente que fica inventando moda por aí afora. Mas nós deveríamos estar nessa vigília gemendo em dores de parto. Por quê? Porque, claro que cronologicamente, o Espírito Santo já veio. Mas a igreja, quando celebra uma liturgia, quando a igreja se coloca reunida em assembleia para celebrar a liturgia, aquilo que se celebra está acontecendo. Então o que nós vamos celebrar amanhã, Pentecostes, e nós vamos ter todo dia com pregações, adorações, e depois vamos concluir com a Santa Missa de Pentecostes. Aquilo que nós estaremos vivendo amanhã, celebrando amanhã, acontecerá neste lugar. Então hoje, nessa expectativa que nós estamos, nós deveríamos estar gemendo em dores de parto, porque a manifestação de Deus vai acontecer. A manifestação de Deus, sim, aconteceu lá 2000 anos atrás. Aconteceu com os apóstolos, com a Virgem Maria, com todas as pessoas que estavam lá. Acontece continuamente. O Espírito Santo, cada vez que nós pedimos, Ele se manifesta em nós. Mas quando a igreja reunida, no dia de Pentecostes, celebrando a liturgia de Pentecostes, meus irmãos, se nós tivéssemos a visão espiritual do que está acontecendo neste momento, nós viríamos do céu as línguas de fogo que estão caindo, como aconteceram naquele dia, como vieram naquele dia. Que estas dores de parto, para que o Espírito Santo venha, que essa ansiedade para que Deus envie o seu Espírito, como nós cantamos no Salmo, seja a nossa maior alegria, seja o sentido da nossa vida, seja a festa de Pentecostes, não mais uma festa de Pentecostes, mas que seja a festa de Pentecostes, onde eu vou sentir a manifestação de Deus. Você quer? Vixe, que coisa fraca. Com isso você não vai receber nem urubu, quanto mais a pomba do Espírito Santo. Você quer? Ah, então tá bom. Nessa liturgia, Deus nos dá uma promessa, Deus nos coloca uma condição, e Deus diz como Ele se manifesta. Nesta vigília de Pentecostes, Deus nos mostra 3 coisas. Uma promessa que Ele faz, uma condição para recebermos essa promessa, e como que esta promessa se manifesta. Na primeira leitura da profecia de Joel, a promessa de Deus: derramarei o meu Espírito sobre todo o mundo. Essa é a promessa de Deus. Versículo 5: então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A promessa de Deus é que Ele envia o Espírito Santo para que nós possamos invocá-lo. E a invocação do Espírito Santo, como a própria profecia de Joel diz, salva-nos. É o que nos salva, porque faz presente em nós aquilo que Jesus realizou na cruz. É pelo Espírito Santo derramado sobre nós que nós vamos ser salvos, porque nós vamos assumir o que Jesus fez na cruz. Jesus na cruz, Ele se entregou. E que coisa linda! Na cruz, quando Jesus disse: entrego o meu Espírito. Ali, essa profecia de Joel, estava se cumprindo. Jesus, o Pai, diz aqui pela profecia de Joel, essa é a promessa de Deus para nós hoje: derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano.
ninguém fica sem. Sabe aquela pessoa difícil que parece que está com cão no couro? O Espírito Santo também é para ela. Sabe o teu filho que dá problema? O Espírito Santo também é para ele. Sabe o teu marido, a tua esposa que parece que estão longe? O Espírito Santo também é para ele. É promessa de Deus para mim, é promessa de Deus para você. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. Isso versículo 1. Aí o versículo 5. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, não existe uma oração melhor do que nós falarmos: vem Espírito Santo. Não existe uma oração mais eficaz do que nós pedirmos o próprio Deus. Às vezes a gente pede tanta coisa, nós pedimos tantas coisas, nós queremos tantas coisas, nós queremos que os nossos problemas se resolvam, nós queremos que as nossas situações melhorem, nós queremos que as nossas dívidas sejam pagas e por aí vai. E rezamos e dobramos os nossos joelhos, mas Deus nos dá uma promessa: aquele que invocar o meu nome, na promessa que eu estou dizendo, eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. Aquele que invocar o meu nome será salvo. E o que significa a palavra invocar? A palavra vocare significa chamado. Daí vem a palavra vocação. Só que o significa de dentro. Não é apenas um pedido da boca para fora. Não, é um pedido do seu coração. O que o teu coração deseja hoje? Invocar significa o que o teu coração pede hoje. Quais as intenções do teu coração? Quais as intenções mais profundas do teu coração? Será que você está aqui hoje para pedir curas? Será que você está aqui para pedir libertações? Será que você está aqui para pedir um grande milagre? Será que você está aqui para pedir um grande milagre para quem você conhece e para quem você ama? A promessa de Deus para nós nessa liturgia, nesta vigília de Pentecostes, é que Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós. E aquele que invocar, aquele que não pedir apenas da boca para fora, mas aquele que pedir do profundo do seu coração, aquele que tem a coragem de fazer a maior viagem, que é a viagem para o nosso próprio coração, esse sim vai invocar o nome do Senhor. Porque às vezes nós ficamos apenas no externo. Às vezes a nossa oração é muito superficial. A nossa oração muitas vezes é aquela oração dos arrepios. Ou aquela oração das sensações. Quem participa de grupos de oração aqui, levanta a mão. Ótimo. Renovação Carismática Católica. Pare de ficar nas emoções. Deixe o Espírito Santo se manifestar no coração de cada um de nós. Porque muitas vezes nós estamos buscando apenas as emoções externas, apenas sensações. Às vezes estamos em busca de alguém que passe a mão na nossa cabeça, ou nós estamos em busca das situações que nós vamos sentir. Eu tinha um professor, que foi professor também do Padre Roger, Monsenhor Jonas, lá em Palmas, quando nós estudávamos lá. Não, mas você não entendeu. Não é o Monsenhor Jonas, é o Monsenhor Jones. É um outro professor, é outra pessoa. Mas tudo bem, se você quer aplaudir o Monsenhor Jonas, aplauda então. Mas esse professor, Monsenhor Jones, e não Jonas, ele dizia que, às vezes quando nós estamos pregando, principalmente quando nós estamos aqui pregando,
e a gente encontra no meio da assembleia uma pessoa chorando, a gente acha, né? Nós achamos, a minha pregação está sendo forte, porque estou fazendo aquela pessoa chorar. Ou às vezes, nós queremos sentir já a fortaleza das palavras. Ou às vezes a gente vem para uma adoração, ou a gente vem para um encontro como esse, e a gente quer sentir, quer as emoções, quer arrepio na espinha. Só que Deus não trabalha na violência. Às vezes o que você está ouvindo agora, se você não permitir que o diabo roube nada de você, o que você está ouvindo agora, pode ser que vá surtir um efeito daqui 4, 5 dias ou até mais. Aí você, aquela coisa de cair a ficha, agora não se cai mais ficha, né? Porque não tem mais orelhão de ficha. Mas agora, quando você fizer o seu download, você vai pensar, meu Deus, é verdade. Quando você confrontar a tua vida com aquilo que foi falado, quando você confrontar a tua vida com aquilo que foi rezado, quando você confrontar a tua vida com aquilo que foi dito, aí sim é o que nós estamos ouvindo da promessa de Deus. Derramarei sobre vós o meu Espírito. E todo aquele que invocar, ou seja, todo aquele que falar do fundo do coração e não das emoções. Quer um exemplo? Eu vou dizer, você repete. Hoje eu estou aqui. E eu vim para cá só para me encontrar com pessoas. E mais nada. Eu vim bagunçar aqui. Você está dizendo isso? Você veio para cá fazer isso? Então como você diz isso? Isso não é invocar. Às vezes nós estamos no mundo das sensibilidades apenas só externas. E o invocar que Deus está dizendo pela boca do profeta, a profecia de Deus dada a Joel: aquele que invocar o meu nome será salvo. A promessa de Deus é que nós seremos salvos, primeiro, porque Ele vai derramar sobre nós o Espírito, e segundo, se nós deixarmos que a nossa alma diga para nós o que verdadeiramente nós precisamos. E o que a sua alma precisa? De Deus e mais nada. A sua alma, a minha alma, a nossa alma precisa de Deus. Por isso que é uma invocação, é um chamado do mais profundo do nosso ser. Eu não peço o Espírito Santo apenas porque eu estou num ambiente carismático. Eu não peço o Espírito Santo, ou eu não oro em línguas porque está todo mundo falando lá, 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 e aí eu vou ficar fazendo também lá, 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 lá. Não, é uma oração de dentro. É uma oração do profundo. Mas sabe qual que é o grande problema? Nós hoje não temos mais tempo para nos ouvir, porque nós temos medo de entrar em nós mesmos. A promessa de Deus é que se nós invocarmos, chamarmos, pedirmos Deus do profundo do nosso coração, seremos salvos. Mas o problema é que hoje eu não tenho mais coragem de me ouvir. Hoje eu não tenho mais tempo para mim. Eu não tenho mais vontade de entrar em mim. Eu não tenho mais vontade de encontrar Deus em mim porque eu tenho medo. Porque eu sei que se eu ouvir o que Deus está falando lá no profundo do meu coração, eu vou ter que me comprometer com Ele. E para que eu não me comprometa, eu não entro em mim mesmo. Eu não escuto Deus lá dentro. Que coisa linda quando Santo Agostinho escreve no seu livro Confissões: eis que te procurava fora e estava dentro. Onde estamos procurando Deus?
onde estamos procurando Deus. Você não é imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Você é templo do Espírito Santo? Onde nós temos procurado Deus? Todo aquele que invocar, essa é a promessa de Deus para nós. Todo aquele que invocar a Deus, invocar o meu nome, será salvo. Porque eu derramarei sobre este o meu Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus. Onde temos buscado Deus? Em coisas, em pessoas, em situações, em bens. Onde temos procurado Deus? Em seguranças. Aquele que encontra-se com Deus é aquele que tem a coragem de estar nu diante de Deus. Por que que lá no Gênesis, quando Eva e o Adão pecaram, e Deus começou a caminhar no jardim do Éden, eles se esconderam? Porque o pecado não nos deixa nus diante de Deus. O pecado é quem nos impede de invocar o nome de Deus. Mas se o pecado tem força para isso, o Espírito Santo é ilimitado de força para que nós possamos invocá-lo, para que nós possamos pedi-lo. E Deus nos dá essa promessa. Eu não tenho mais por que ter vergonha de Deus. Depois você pega a homilia do Padre Roger de ontem, de tudo que ele falava sobre o se reconhecer fraco, para que possamos nos apresentar diante de Deus. Eu só consigo invocar a Deus se eu tiver a coragem de estar nu diante de Deus, sem nada, sem nenhuma segurança, sem nenhuma verdade que eu construo num relativismo desgraçado, sem nenhum poder que nós às vezes queremos ter poder e achamos que somos valorizados pelo poder que temos. Derramarei sobre vós o meu Espírito, essa é a promessa. E todo aquele que invocar, todo aquele que falar de dentro, todo aquele que dizer do mais profundo do seu coração, sem vergonha de se apresentar nu diante de Deus, este sim será salvo. Porque muitas vezes nós estamos como Adão e Eva no paraíso, com Deus e com vergonha dele. Mas não apenas vergonha porque pecamos, não apenas vergonha porque... Não é por causa disso. É porque dentro de nós existe um sabotador. Desde os inícios, nós queremos destruir, sabotar a nossa existência, porque nós não queremos ser apenas o que somos. Nós sempre queremos ser alguém mais. Não foi esse o pecado do Adão e da Eva? O Adão e Eva não quiseram ficar apenas ali como criaturas, não. Eles queriam ser deuses. Por isso que eles comeram, e essa foi a tentação da serpente para Eva. Porque eles queriam ser deuses, eles comeram o fruto proibido. Existe dentro de nós um sabotador que quer destruir a nossa existência. Não destruir a nossa existência para nos suicidar, não é isso não. Mas existe um sabotador para que nós percamos aquilo que somos, achando que vamos ser deuses. Meus irmãos, existem muitos sistemas neste mundo que querem destruir a pessoa humana. E nós vamos caindo como patinhos, achando que está tudo bem, com o slogan: você merece. Você merece o céu, você não merece ser destruído.
Você merece o Espírito Santo. Você não merece o espírito deste mundo. Então não nos deixemos levar. Invoquemos o nome do Senhor constantemente, na nossa fraqueza, quando nós estivermos diante de uma situação difícil, quando nós estivermos fracos, que daqui a pouco nós vamos entrar na carta aos Romanos. É o Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos fracos, a quem nós estamos recorrendo? Quando um problema acontece conosco, a quem estamos recorrendo? Meus irmãos, eu não sou o dinossauro da renovação carismática, dos tempos lá, mas eu peguei muito coisa forte há uns 20 anos atrás. Que nós íamos por grupo de oração. E nós íamos. E nós íamos deixar que o Espírito Santo fosse livre em nós. E se precisasse ficar 20 minutos na animação, ficaríamos. Se nós precisássemos ficar orando em línguas até dar cãibra na língua, nós ficávamos. E hoje o que em muitos, não estou dizendo que sejam em todos, e não estou dizendo que seja na renovação carismática, mas estou dizendo que em muitos grupos, porque burocratizou demais, acabou engaiolando o Espírito Santo, porque é tempo para isso, é tempo para aquilo, é tempo para aquilo. Quem é que diz o tempo? Sou eu que digo o tempo que o Espírito Santo deve se manifestar? Ou é o Espírito que diz, agora eu quero me manifestar? Nós estamos engaiolando o Espírito, porque não sabemos mais invocar o nome de Deus. É promessa de Deus para mim e para você. Me dá uma tristeza profunda. Me dá uma tristeza profunda e uma alegria imensa. A tristeza é quando eu vou nos grupos, às vezes, de oração. Aqueles que ainda existem. E lá a pessoa chega e fala, padre, nós vamos ter 10 minutos de animação, 2 minutos para a Virgem Maria, 4 minutos e 37 para o Espírito Santo. Depois o senhor tem o tempo para a pregação. Depois da pregação, se o senhor quiser, o senhor reza. Senão a gente vai direto para os avisos. É tudo cronometrado. Mas o Espírito não sopra onde Ele quer. Enquanto engaiolamos o Espírito, engaiolamos os dons de Deus em nós. Engaiolaremos a manifestação de Deus em nós. Retomemos a liberdade no Espírito. Claro, com isso eu não estou dizendo que não pode ter organização, não, precisamos. Mas a renovação carismática, os grupos de oração não são empresas. A renovação carismática só vai ser renovação carismática como ela deve ser quando em muitos grupos de oração abrir a gaiola para o Espírito Santo ser livre. Abra a gaiola do seu grupo de oração para que o Espírito Santo seja livre. É promessa de Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano, sobre todo ser humano, até para aquele que nós temos preconceito, até para aqueles que chegam nos nossos grupos e nós deixamos ele para trás, até para aquela pessoa que não, entre aspas, não pertence à elite do núcleo disso, daquilo outro. O Espírito Santo é para todo ser humano. E eu e você precisamos ser pneutóforos. O que é o pneutóforo? É aquele que é o portador do Espírito Santo para todos. Eu preciso ser uma chama viva onde quer que eu esteja.
para que o meu sorriso batize o outro no Espírito Santo, para que o meu abraço batize o outro no Espírito Santo, para que basta eu chegar naquele lugar. Se aquele lugar as pessoas não fizeram ainda uma experiência com o Espírito Santo, façam. Não limite-se a ficar somente orando carismaticamente ali no seu grupo de oração. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano, e então todo aquele que invocar será salvo. Essa é a promessa. Mas aí, segunda coisa, tem a condição. E aí nós vamos para o Evangelho. Qual é a condição para desengaiolarmos o Espírito? Qual é a condição para que possamos receber a promessa de Deus, que é o Espírito? Não existe maior oração do que receber o Espírito Santo, porque de que adianta os dons se eu posso ter o doador? De que adianta apenas uma coisa que Deus pode me dar, se eu posso ter o próprio Deus? Eu posso perder o próprio Deus, fixando o meu olhar, centralizando a minha vida no que eu quero que Deus me dê. Eu posso perder o doador, querendo os outros dons. Claro que precisamos pedir, e se temos o Espírito em nós, é Ele que suscita em nós os dons, claro. Mas não fique na inveja. Depois eu entro, agora é de Deus aqui. Para que nós vamos ficar na inveja? Nas brigas, nas fofocas, porque o fulano de tal tem um dom que você não tem? Olha como ele fala bem. Olha como ele canta bem. Está vendo? Prega sim, mas olha a vida dele. Trabalho de graça para o cão. Isso. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas como aquela pessoa falou bonito hoje. Nossa, eu me senti extremamente tocado por aquelas palavras. Não pelas palavras dele, mas pela palavra de Deus através dele. Aí o funcionário do cão vai lá e diz assim: é porque você não conhece. Porque se conhecesse você não dizia isso. Deixa de ser invejoso. Olha para os dons que Deus está te dando e pare de invejar o dom do outro, porque o dom do outro será muito melhor com o seu, e o seu muito melhor com o dom do outro. Porque isso é igreja, porque isso é comunidade. Nós não temos todos os dons, quem tem os dons todos é Deus. Mas como eu disse que nós temos um sabotador do caráter, um sabotador dos dons, um sabotador da nossa identidade, um sabotador da nossa existência. Porque o Senhor não sabe o que ele faz quando ele sai do grupo de oração. O que me interessa, eu vou rezar por ele, mas que ele foi usado pelo Espírito Santo, foi. Sabe por quê? Porque Deus olha muito mais além do que eu e você. E nós temos que ser muito gratos a Deus, porque se Deus não olhasse muito mais além do que nós, você acha que eu e você estaríamos aqui? Que aqui não é uma assembleia de elite, não. Não pense porque você veio para a Canção Nova, ou porque nós padres estamos aqui, ou porque existe tudo isso, que nós somos pessoas da elite. Não, nós somos os piores, porque se nós não estivéssemos aqui, com certeza nós estaríamos fazendo muita porcaria no mundo. Mas porque Deus é misericordioso e olha para mim e para você, Ele diz: vem que eu preciso fazer você melhor. Deixa de ser invejoso, hein?
Quando a pessoa chegar a falar para você, se você falar é porque, quando terminar o porquê, você vai dar uma mordida na sua língua. Cuidado para não morrer envenenado. Condição. E aí nós entramos no Evangelho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a condição. Você tem sede de Deus? Se Deus deu uma promessa, derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa de Deus. A condição é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Que coisa linda se nós fôssemos essas fontes que jorram a água viva para os outros. Será que a sua casa estaria como está? Será que o mundo estaria como está? Será que os poderes públicos estariam como estão? Será que o nosso Brasil estaria como está? Se nós aqui fôssemos chamas vivas do Espírito Santo, fomos verdadeiramente águas que jorram, água viva que jorra, será que o mundo estaria como está? Eu tenho certeza que não. Retomemos o caminho do primeiro amor, porque é lá quando eu me encontrei com Jesus Cristo, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo. Quem já teve encontro pessoal com Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Quem já se encontrou com Jesus? Já? Lá naquele dia, você sabe qual foi o dia, o mês, a hora, o local, onde você estava, o que você estava fazendo? Naquele dia que você disse assim: a minha vida não é mais a mesma. Padre, eu esqueci. Então eu tenho que te dizer uma coisa. Se com um encontro tão importante você esqueceu, acho que não foi tão importante assim. Mas se teve esse encontro pessoal com Jesus, lá naquele tempo em que nós quereríamos sair pelo mundo para evangelizar, porque do nosso interior jorrava esta água viva, esse rio de água viva. Mas a condição é esta: quem tem sede, venha a mim e beba. Onde é que nós estamos bebendo para nos saciar? Será que nós estamos bebendo para nos saciar na palavra de Deus? Será que nós estamos nos alimentando na Eucaristia? Será que nós estamos nos alimentando com o sacramento da confissão? Padre Roger, eu quero agradecer o senhor, porque a gente sabe, né? Quantas pessoas que chegam para nós lá no nosso confessionário aqui e diz assim: padre, eu não vou vim confessar aqui porque eu não quero confessar com meu pároco. O que o senhor chamou ontem? Orgulhoso. Vai confessar com seu pároco. Aproveita a graça de ter um padre do teu lado. Que coisa linda é ter um padre amigo, é ter um padre ao lado, que vai falar para você: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes por causa do orgulho de não dizer, o que eles vão pensar, padre? A maior tentação não é fazer-nos pecar, a maior tentação é fazer-nos ficar no pecado. O que você prefere? Confessar com o teu pároco ou ficar no pecado? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quais fontes nós estamos indo buscar a Deus? A condição para recebermos Deus é termos fome e sede de Deus. Se eu não tenho fome e sede de Deus, se eu já estou assim neutralizado, se eu já estou convencido, se eu já não me sinto incomodado, de que adianta
eu ficar falando todas essas coisas? De que adianta eu vir num grupo de oração? De que adianta eu vir num acampamento de Pentecostes se eu já não me incomodo com as coisas, com as barbaridades que estão acontecendo neste mundo? Porque se eu me incomodo é porque eu tenho fome e sede de Deus. Porque eu me incomodo, e por incomodar é porque eu tenho fome e sede de Deus. A condição para recebermos a promessa, derramarei o meu espírito, é não pararmos de dizer: meu Deus, como eu tenho fome e sede do Senhor. Porque saciar-nos totalmente, Deus só vai nos saciar no céu. É como se nós enchêssemos, se nós fôssemos este copo, e Deus enchesse de água, água limpa, água pura, como está escrito, e deixasse aqui um pouquinho, um espaçozinho. Esse espaçozinho é para motivar eu e você a buscar mais a Deus. Deus não nos preenche completamente, para que nós possamos ser maduros e buscá-lo, e buscá-lo, e buscá-lo. Sabe qual é a espiritualidade de uma pessoa madura? É a espiritualidade de uma constante busca de Deus, porque sabe que neste mundo ele não vai ser preenchido. Aquela musiquinha antiga do grupo de oração: a minha alma é grande demais, só Deus pode enchê-la. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. A tua alma é grande demais, só Deus pode enchê-la. Do que você tem buscado para encher a tua alma? O que você tem buscado para encher a tua alma de todas essas porcarias que nos são propostas? De todas essas... não vou falar, mas de todas essas coisas que nos são propostas pelas televisões, pelas rádios, por tudo aquilo que chega às nossas casas. Meu irmão, minha irmã, a tua alma só será preenchida por Deus. E Deus deixará sempre um pouquinho ali para que você, sabe aquela coisa de você, ainda não deu, e ainda não deu, mas não vai dar nessa terra não, é só no céu. Enquanto eu quiser me preencher totalmente neste mundo, eu tenho que te dizer que nós vamos dar muita cabeçada por aí afora. A tua alma é grande demais, e só Deus pode enchê-la. A condição para recebermos o Espírito Santo é termos fome e sede de Deus. Mas eu preciso parar para pensar: onde eu tenho saciado a minha fome e a minha sede? Fazendo o quê? Com aquilo que me oferece de porcaria. Quantas porcarias, quantos exílios da Babilônia ainda estamos vivendo, e entenda como você quiser. Quantas prisões nós temos ainda. E o mais idiota, como dizia o saudoso Padre Léo, o pior é que a anta ainda vai felizinho. Quem já cuidou de porcos aqui? Alguém já cuidou de porco aqui? Alguém da roça já cuidou de porco? Ótimo. No nosso noviciado, quer dizer, na nossa época nós fazíamos noviciado, né? Mas no discipulado hoje, nós cuidávamos de porcos na nossa casa em Lavrinhas. E eu tinha uma quase depressão. Eu era superintendente do chiqueiro. Olha como eu era chique. Eu era superintendente do chiqueiro. E aí toda manhã eu ia,
limpava, e tinha uns porcos lá, né, grandes, fortes, aqueles brancos bonitos, porcos, porcas, o Gaspar, Sabá, o Gaspar e toda aquela... Nós tinha um nome, era quase que filhos nossos. E por um tempo eu fui superintendente do chiqueiro, mas me dava uma depressão quando eu lavava todo o chiqueiro, dava banho no porco, ele ficava um brinco. 2 horas depois ele tinha feito as suas necessidades fisiológicas e tinha rolado em cima delas. O pior é que o porco ria. O pior é que o diabo ri quando eu e você fazemos isso também. O pior não é o porco que ri, é o diabo que está rindo, porque ele diz: tudo que eu ofereço para esses trouxas, para esses porcos, eles aceitam. O que é que vai me impedir de aceitar o que o diabo me oferece? Invocar o Espírito Santo, ter fome e sede do Espírito Santo, porque aí eu não vou ter fome e sede de sexo, eu não vou ter fome, eu não vou ser um tarado, eu não vou ficar rolando nas minhas próprias necessidades fisiológicas. Você já fez isso? Quem já fez isso? O que é uma pessoa que fica já ficou enfesado? Já? Quem já ficou enfesado aqui? Pode levantar, todo mundo levanta a mão. Todo mundo um dia ficou enfesado, mesmo que seja quando crianças, que ficou cheio de fezes na fralda. Todo mundo ficou um dia enfesado. O pior não é ficar enfesado que depois a gente lava. O pior é ficar no pecado sem querer que a água viva do Espírito Santo nos lave. Eu tenho que te dizer, é só a água viva do Espírito Santo que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. E eu não vou me comparar com Deus, não. Mas da mesma forma que por ser superintendente do chiqueiro, eu não desistia. Todo dia eu ia lá e lavava aquele porco. Deus faz assim com a gente. Ele não desiste de mim e de você. Por mais sujo que você esteja, Ele não desiste de você. Mas Ele quer te lavar. Ele não quer te deixar sujo. Ele não quer te deixar nessa vida de vícios. Ele não quer deixar nessa vida de sabotagem da própria existência. Ele não quer te deixar nessa vida de denegrir, de acabar com a tua própria identidade. Não, Deus quer te deixar limpo, porque foi assim que Ele te criou. Mas aí eu retorno ao que eu disse: mas nós só vamos ser purificados se nós tivermos a coragem de sair de trás da moita e dizer: estou aqui, sujo, nu, mas precisando do Senhor. A nossa fome, a nossa sede é a condição para irmos em busca de Deus. Mas eu tenho que te dizer, sempre estaremos insatisfeitos, teremos o nosso coração inquieto, enquanto não encontrarmos este Deus, que é aquele que nos limpa, aquele que nos purifica, aquele que derrama sobre nós a água do Espírito Santo. Enquanto eu não me comprometo com este Deus, é condição, como eu estou dizendo. Enquanto eu não vivo essa condição, eu não estarei dentro da promessa de Deus. E aí, promessa, condição. Se eu aceito essa condição, eu tenho, aceito e acolho, eu tenho a fome e a sede de Deus, e é a Ele que eu quero buscar. Eu não quero buscar as coisas deste mundo, não. Eu tenho que estar voltado para as coisas do alto. Sim, com os 2 pés aqui, porque ainda estamos aqui, mas os meus olhos estão voltados para o alto.
Porque se os meus olhos estão voltados para o alto, até para julgar as coisas que estão acontecendo à minha volta, eu terei mais capacidade de fazer isso. Colocar Deus no centro. Ter fome e sede de Deus é aceitar somente o que Ele tem para mim e para você. O que não vem de Deus, eu não quero. Será que o que nos oferece por aí afora, que destrói a família, vem de Deus? Será que todas essas coisas, que políticos inclusive, que se empenham em destruir famílias, em destruir vidas, em destruir a identidade da pessoa, vem de Deus? Então, o que eu vou aceitar? Será que aborto vem de Deus? Será que casamentos homossexuais vêm de Deus? Temos que rezar por todos estes, mas não podemos aceitar, porque senão vamos estar enfesados, rolando nas fezes que o diabo nos propõe constantemente. A igreja, que sou eu e você, não pode se calar frente a essas coisas. Eu e você somos igreja, e não podemos nos calar e dizer que por causa do Estado laico nós não temos direito a falar. É justamente por causa do Estado laico, que é o Brasil, que eu e você temos direito de falar neste lugar das verdades evangélicas. E por que querem nos calar? E por que querem nos dizer que não é isso, você não pode falar, agora é respeito? Por que as religiões não podem falar? Porque é Estado laico? Não, nós não temos um Estado laicista, nós temos um Estado laico. E o Estado laico me dá liberdade para estar neste lugar dizendo: eu não sou a favor do aborto, eu não sou a favor do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, eu não sou a favor de destruir a família, eu não sou a favor de todas essas coisas, porque a minha religião não é a favor. E se você está aplaudindo, assuma, você também não pode ser a favor. Porque eu tenho fome e sede de Deus, é Ele que me preenche. Não são essas coisinhas que me obrigam muitas vezes a fazer o que eu não quero. Por isso nós não podemos nos calar. E muito menos, não podemos dizer o que os outros querem ouvir. Se você veio para cá, nesses dias, querendo ouvir mentiras que o diabo está colocando no teu coração, tenho que te dizer: não vai ouvir mentiras, porque nós não queremos falar mentiras aqui, porque a verdade é o Evangelho, e nós queremos pregar o Evangelho. Eu tenho fome e sede de Deus, porque é o Espírito que me sacia, nada dessas outras coisas podem me saciar. Não venha para cá querer ouvir palavrinhas tranquilas, não. Porque se essas palavras não forem o Evangelho, você não vai ouvir. E agora eu falo para pregadores também: não seja hipócrita, senhores pregadores. Não fale o que as pessoas querem ouvir, para que você possa ali estar num patamar elevado, para que você possa ganhar presentinhos, para que você se prostitua. Não fale o que as pessoas querem ouvir, fale o que o Espírito Santo quer dizer a cada uma das pessoas. Porque enquanto estivermos falando o que os outros querem ouvir, calamos a boca do Espírito Santo. Senhores pregadores, não falem o que os outros querem ouvir. Não sejamos hipócritas. Falemos o que Deus está colocando no nosso coração, porque é esta palavra que liberta, nenhuma outra liberta. Eu tenho fome e sede de Deus, e Deus vai me salvar se eu invocar o seu nome. E aí
entramos na manifestação. Como é que é tudo isso? A promessa de Deus: derramarei o meu Espírito. A condição: ter fome e sede de Deus. E a manifestação é da carta aos Romanos: pois já somos salvos, mas na esperança, quem invocar será salvo. Já somos salvos. Deus já nos salvou. O que Ele fez aqui na cruz já deu para nós, já nos garantiu a salvação. Mas agora eu preciso também fazer a minha parte, para que eu não perca a salvação que Ele me deu. Essa é a primeira manifestação. Nós já somos salvos por Deus. Bate no teu coração: eu já fui salvo por Jesus. Jesus na cruz já me garantiu esta salvação. Mas eu sou salvo na esperança. Na esperança de trilhar um dia após o outro, sedento, faminto de Deus, para que eu viva a promessa de Deus para mim: derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. E aí, vejam, escutem, como é que ele se manifesta. E aí nós vamos agora já para a prática. Também, versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Também, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Veja que é todo o empenho celeste. Por isso que São Paulo não coloca apenas o Espírito vem, mas essa tradução é maravilhosa. Também o Espírito Santo, porque o Pai está querendo nos salvar, o Filho nos salva, é o Espírito também. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? Nós temos fome e sede de Deus, essa é a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo é a nossa maior graça. A nossa maior fraqueza, que é aquilo que eu disse, que sempre vai ficar uma bordinha faltando, essa é a nossa fraqueza. E ao mesmo tempo é a maior graça, porque é aquilo que me leva, e aí vai dizer São Paulo: pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede por nós em gemidos inefáveis. Nós somos fracos, porque como este copo está faltando, Deus deixa de propósito para que nós possamos buscá-lo. Nós não somos deuses. Deus deixa de propósito. E este é preenchido pela oração. Mas aí São Paulo, quase que num desespero, diz: Senhor, mas nós não sabemos como rezar. Nós não sabemos nem o que pedir. E aí, o Espírito em nós, que nós já podemos dizer, ele já foi derramado. Ora em nós com gemidos inefáveis. Por que o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis? Porque o Espírito dentro de nós clama, invoca o Pai. É o Espírito que dentro de nós está clamando, está invocando, e agora junta com a promessa: aquele que invocar será salvo. Por isso que são gemidos inefáveis. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu só tenho uma certeza: Ele não quer me perder. É o Espírito que ora em você. É o Espírito que se manifesta em você. Não é que Ele é derramado, não. Ele já está em nós e em nós Ele trabalha. É Ele que faz nos desejar a Deus.
É Ele que faz com que nós possamos ter fome e sede de Deus. É Ele que faz com que nós possamos invocar a Deus. E agora você entende a promessa de Deus, a condição e a manifestação. É o Espírito em nós que nos faz ter fome e sede de Deus. E é o Espírito em nós que ora em nós, invocando o nome do Senhor. Porque o Espírito é que, rezando em nós, reza o que o Pai está falando a mim e a você. Vamos ficar em pé. E vamos já pedir esse Espírito Santo. Vamos clamar, ergue os seus braços. Vem, Espírito Nessa vigília de Pentecostes, clamando, vem. Manifesta, Espírito Santo, em mim o desejo de Deus na minha vida. Manifesta, Espírito Santo, a fome e sede de Deus. Que eu saia daqui com esta certeza: só Deus me sacia. Só Deus me alimenta totalmente. Só Deus é que me dá a realização total, a realização plena. É o Espírito Santo que se manifesta. Tiremos o Espírito Santo da gaiola que está no nosso coração e abramos o nosso coração, que é a gaiola que o Espírito Santo pode estar preso. Erga os seus braços e vai pedindo, vem Espírito Santo. Vai pedindo com a tua voz. Vem Espírito Santo, nós queremos, nós clamamos nessa vigília de Pentecostes. Nós já estamos desejosos, sedentos, famintos e queremos invocar do mais profundo do nosso coração o desejo de Deus. O desejo de Deus, Senhor, porque a tua promessa: derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. E a condição para isso é que nós possamos desejar, termos fome e sede de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Conduzido por ti, Espírito, quero viver, cantemos. Quero viver, conduzido por ti, Espírito, vem Espírito de Deus. Cante isso com fé, vem. Conduzir meu coração. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Mais uma vez, quero andar, cantemos. Quero, conduzido por ti, Espírito, quero viver, conduzido por ti, Espírito, braços erguidos, solta a voz e canta, clama aos céus. Vem Espírito de Deus, conduzir meu coração. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E ainda com seus braços erguidos, nós não vamos orar dessa forma no microfone, mas como Romanos nos diz, qual o gemido inefável agora? Solta a sua voz. Solta a sua voz. Nós não vamos orar no microfone não, mas você reza agora no Espírito. Você clama agora no Espírito. Esses gemidos inefáveis, esses gemidos inexprimíveis,
que é o Espírito Santo em nós, que ora em nós, que reza em nós a vontade do Pai. Solta a sua voz, ergue os seus braços e vá soltando a sua voz nessa linguagem, que são inexprimíveis, que são inexplicáveis, porque nem o diabo entende. Solta a sua voz nessa vigília de Pentecostes. Nessa vigília de Pentecostes, clamamos já o Espírito Santo. Solta a sua voz. Não canse, reze. Senhor, e eu estou clamando como teu sacerdote, meu Deus. Eu peço o batismo no Espírito Santo sobre todos os que aqui estão, meu Deus, que eles recebam a tua promessa. A tua promessa é o Espírito Santo, meu Deus. A condição eles já sabem: terem fome e sede de ti. E o Senhor se manifesta dessa forma, em gemidos inefáveis. Solta a voz. Não se canse. Reze. Peça as graças de Deus. Peça o dom de Deus. Senhor, batiza-nos o teu Espírito. Reaviva, Senhor, os grupos de oração. Reaviva, Senhor, os pregadores. Reaviva, Senhor, os coordenadores, os intercessores. Reaviva, Senhor, a renovação carismática no Brasil. E cante forte, vem Espírito. Cantemos, clamemos aos céus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Conduzir meu coração. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Suas vozes, vem Espírito. O coral de quem é do Espírito Santo canta. Dos pneutófaros, dos pneumáticos, vem! E agora aplauda com toda a força o Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!